Oi, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando direitinho, estejam lavando as mãozinhas e evitando aglomerações, como a gente combinou, né? Como vocês devem saber, a gente vai voltar realmente lá pro meio de maio, se eu não me engano. Então, essas aulas, elas vão ser uma introdução do assunto que a gente vai estudar, certo? Só para vocês não ficarem sem conteúdo e só para ir adiantando o que a gente vai estudar, ok? O capítulo 3 de vocês vai falar sobre lendas, tá? No capítulo 1 e 2 vocês estudaram parábolas e fábulas e agora vocês vão estudar lendas. Vocês lembram que nas parábolas e nas fábulas havia o que no final? Havia uma lição de moral, certo? Então, nas lendas não segue essa mesma linha. Claro que pode ter, né? Ninguém está impedindo a lenda de ter uma lição de moral, um ensinamento, mas as lendas, elas não vêm para isso. O que são as lendas, tia Thaís? Bom, as lendas, meu povo, elas surgiram, né, com os povos lá na antiguidade para, como é que eu posso dizer? Para explicar alguma coisa que eles não tinham totalmente noção do que acontecia, de como acontecia. Como assim? Vamos lá. Por exemplo, a chuva. Tava chovendo na estante. Os povos, eles não sabiam por que chovia, ou como que chovia, ou como fazia, por exemplo, para parar de chover. Eles não sabiam como é que funcionava nada disso. E aí, o que foi que eles fizeram? Eles inventaram uma justificativa, uma resposta para tudo isso. Por que chove? Como que chove? Por que isso acontece? Cada povo vai explicar de uma maneira diferente. E é por isso que existem várias lendas. Existem as lendas urbanas, existem as lendas indígenas, existem as lendas nórdicas, as lendas egípcias. Enfim, cada povo tem a sua própria lenda. Vamos para a mitologia cristã, por exemplo. Eles têm a... Como é que eles explicam a chuva? Porque a chuva é quando os anjos estão tristes e aí acontece a chuva. Os índios. Não, os índios acreditam que o deus Tupã está abençoando eles. Ou, né, tem já outras maneiras de dizer. Os índios podem dizer também que Tupã está muito triste com eles e por isso está chovendo. Certo? Enfim, e assim vai, tá? Para resumir, né, as lendas elas vêm para explicar um fenômeno da natureza, ou as coisas, ou como surgiu o mundo, por exemplo, certo? Elas vêm para explicar as coisas que elas não conseguiam, tá? Hoje a gente tem a possibilidade de explicar tudo através da ciência, certo? Mas naquela época eles não tinham, e aí eles foram dando o jeito deles, ok? Deixa eu ver aqui. Os personagens das lendas, eles são maravilhosos. O que significa isso? Significa que eles são incríveis e legais? Não, não significa isso. Significa que eles são fantásticos, tá? Por exemplo, nas fábulas, a gente tem o quê? A gente tem animais que falam, certo? Ou objetos. Nas parábolas, geralmente a gente tem alguém que ensina alguma lição e geralmente uma pessoa mais nova, né? Pronto. Nas lendas, foge totalmente disso. Nas lendas são pessoas que têm poderes, ou que criam poderes, ou que são abençoados, né? E essas pessoas vão ser o protagonista, ou seja, a pessoa principal da lenda de vocês, ok? Por exemplo, a gente vai ter no livro de vocês o Oxóssi, né? Que é um índio que vai lutar contra uma águia enorme que surge no ritual deles lá, certo? Vocês podem ler isso no capítulo 3, ok? A gente tem várias lendas de pessoas, né, que criam superpoderes ou que viram alguma coisa. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Vitória Régia, vocês sabem aquela planta? Aquela planta verde, meio redondinha, que fica no meio do rio, do lago. Enfim, os índios, né, os indígenas, eles acreditam que ali era uma menina que era apaixonada pelo rio, e então, depois que ela morreu, o Tupã abençoou-a
abençoou ela e ela virou uma flor do rio, uma flor da água, para que ela pudesse sempre ficar junto com o seu amado, certo? Sempre, a lenda sempre ela vai seguir nesse caminho, tá? De pessoas que já tinham poderes ou que criaram poderes e enfim, e assim conseguiram alguma coisa, tá? E como é que a gente vai estudar as lendas, meu povo? Através de texto. O que são textos? Os textos, eles são... Os textos, eles são uma atividade interacional, comunicativa ligada a uma situação específica, ou seja, um contexto, tá? Lembra do contexto que eu falei com vocês? Que era aquela coisa de... Uma frase, ela pode ter vários sentidos, depende do contexto. Lembra? E até eu falei da situação da porta, né? Se alguém chegar na minha casa e eu disser, pode entrar, a porta está aberta, é um convite. Mas agora se eu disser para um aluno que está bagunçando muito a turma, por exemplo, a porta está aberta, isso já significa outra coisa, não é mais um convite receptivo. Já é um convite para que ele saia do ambiente onde ele está, né? Então, voltando ao nosso assunto, a gente vai estudar as lendas através de textos, tá? Textos. E como é que os textos se compõem? Eles se compõem de parágrafos, de elementos coesivos, de personagens, de sinais e acentuações gráficas, certo? Vamos lá. O que são os parágrafos? Os parágrafos são o começo de uma nova ideia, certo? Todas as frases que elas possuem a mesma ideia, elas ficam junto dentro de um parágrafo. E a cada novas ideias vão se formando outros parágrafos, ok? Como é que o parágrafo se inicia? Ele sempre vai se iniciar com letra maiúscula, né? Vocês já sabem disso. Letra maiúscula e sempre com um espacinho, pode ser 2 dedinhos ou pode ser 1 dedinho e meio, certo? Sempre tem que deixar um espacinho antes de começar para indicar que aquilo ali é um parágrafo, tá? Claro que isso na linguagem verbal. E quando o texto for, por exemplo, uma charge, né, uma tirinha, um quadrinho, e aí o que é que acontece? Acontece que as falas, né, a linguagem verbal, ela não vai vir em parágrafo, ela vai vir dentro de balõezinhos, certo? Mas isso a gente vai estudar mais pra frente, quando a gente vai estudando tirinhas e charges, tá? Outra coisa, gente, nos textos de linguagem verbal, a gente tem os discursos diretos e os discursos indiretos. Vocês já estudaram isso? Mas vamos lá, então. Acho que vocês não estudaram isso ainda, mas de qualquer forma, para quem já estudou, é só uma revisão. Os discursos diretos, eles não têm interrupção de um narrador. E o discurso indireto é quando o narrador, ele meio que se intromete na fala do personagem, tá? Vamos lá. No discurso direto, o sujeito fala por si só, tá? Por exemplo, eu estou dizendo aqui para vocês, para casa, claro, vocês vão fazer da página 54 até 67. Isso sou eu que estou dizendo. Então, é um discurso direto. Agora, se tivesse um vídeo da tia Dilane no Instagram e ela estivesse dizendo, para caso o 6º ano fará como a professora Thaís avisou, o livro páginas 57 a 67. Isso seria o indireto. Deu para entender mais ou menos? O discurso direto, quando o personagem fala por si só. Por exemplo, a Mônica fala pro Cebolinha, Cebolinha, eu vou te dar um cascudo. Isso é o discurso direto. Agora, se o Cascão chegar pro Cebolinha e avisar ele, a Mônica disse que vai te dar um cascudo. Isso é um indireto, porque a Mônica não falou, foi o Cascão que falou pela Mônica. Deu pra entender agora melhor? Certo. Eu deixei um TD pra vocês, certo? É bem simplesinho, 5 questõezinhas, ok? Sobre a origem do girassol. Por quê, gente? Porque, lembrando, as lendas, elas vêm para explicar um fenômeno da natureza. E o que é um fenômeno da natureza? Aquilo que surge da natureza, né? Por exemplo, o sol, ou a lua, ou a chuva, como a gente já tinha falado, certo? No texto de vocês vai ser explicando a origem do girassol.
Tia, mas aquilo ali é real? Claro que não, certo? As lendas, elas não são coisas, textos reais, como, por exemplo, um texto jornalístico, um artigo expositivo. Ela não é uma coisa real, certo? Ela sempre usa da imaginação, nunca da ciência, tá? A gente sabe como é que surge um girassol, não sabe? Alguém tem que pegar uma plantinha, uma sementinha, colocar num terreno fértil e ir cuidando dele até ele crescer. Não é assim que surge o girassol? Pronto. Isso de acordo com a ciência, certo? No texto de vocês vai explicar de outra maneira, de acordo com outros povos e não relacionado à ciência, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, gente, vocês passam para a tia Edilane ou então, enfim, tentem comunicar com a tia Edilane ou no Instagram da escola, que eu tento ver, ok? Mas, por enquanto, é isso. Leiam todo o TD, certo? Porque lá no final tem tanto uma pesquisa quanto as tarefas do livro que vocês têm que fazer. Que lembrando, a tia vai olhar quando a gente voltar, né, de tudo isso. E só mais uma coisinha, se cuidem, certo? Lavem as mãozinhas direitinho, não fiquem no meio da rua, não fiquem no espaço que tenha muitas pessoas. Se cuidem e cuidem das pessoas que estão pertinho de vocês, certo? Para quando a gente voltar, tudo voltar ao normal, certo? Tchau, galera!